Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Estamos felizes nesta noite, mais uma vez, por estar na presença do nosso Deus, né, irmãos? Amém? Eu confesso para os irmãos que tem culto que a gente participa, que a gente cultua a Deus, que às vezes o louvor já fala conosco poderosamente. E eu confesso para os irmãos que Deus já falou comigo poderosamente nesta noite, através do louvor. Eu já senti muito forte a presença de Deus nesta noite, né? Obras maiores Deus fará em nossas vidas. Crê nisso, irmãos? A gente temos que esperar em Deus, no mínimo isto. Amém, irmãos? Porque o nosso Deus é um Deus diferenciado, né? E o louvor, o grupo de louvor cantou aqui o louvor que fala sobre... Estão querendo nos lançar na cova, não é? Alguma coisa assim mais ou menos, não é isso? Né? Naquele buraco. Estão querendo destruir os nossos sonhos, né? E tem a ver com a mensagem que Deus colocou no meu coração, porque eu quero ministrar uma palavra aqui nesta noite, baseado nesses cânticos que foi cantado aqui nesta noite. Amém, irmãos? Eu quero pegar por tema nesta noite, por texto, aqui em Romanos, no capítulo de número 11, o versículo de número 33, está escrito assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Amém? Somente até aí, irmãos. Toma assento, glória a Deus. Vindo do apóstolo Paulo, algo tremendamente interessante. Ele fala que os pensamentos de Deus são insondáveis, os seus juízos, os seus caminhos inescrutáveis. Isso quer dizer que não há ser humano na face da terra, isso vindo da parte do homem que teve uma relação com Deus muito estreita, muito apertada. Chegou a dizer que é insondáveis os juízos de Deus e é inescrutáveis os caminhos de Deus. Não há conhecimento real das ações de Deus, do agir de Deus, do pensamento de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 55, verso 12 em diante, ele diz que os caminhos de Deus são diferentes dos nossos, que os pensamentos de Deus estão muito mais elevados a nossos pensamentos, que nós não entendemos absolutamente nada da forma, da maneira, do agir de Deus estabelecido sobre as nossas vidas. Há umas coisas bastante interessantes a ser declarado, é o fato de que quando Deus nos chama, Ele estabelece propósito. Ele nunca chamou alguém simplesmente para esquentar banco de igreja. Ele chamou para um propósito firme, algo que venha fazer a diferença. Por isso que é importante que a gente tenha consciência que o nosso Deus, quando Ele nos chama para um propósito estreito com Ele. E estabelece algumas coisas que a gente temos que estar confrontando sem querer, mas nós confrontamos. A gente, quando lidamos com a presença de Deus, com essa coisa de servir a Deus, com essa coisa de estar na presença de Deus, a gente entra num universo de incompreensão, porque a gente passa a sair de um mundo de lógica, de um mundo de fatos, para um mundo de incompreensões, de ações de Deus, que a gente não entende e não compreende absolutamente nada. Quando a gente entra na presença de Deus, a gente começa a entrar em certos questionamentos. Um deles que começamos a questionar é o fato do tempo. Por que Deus não age? Né? Por que Deus não vem a fazer agora o que eu quero, o que eu desejo, o que eu preciso, o que eu necessito? Por que o momento não é agora? Entramos em questionamento com Deus, por exemplo, o fato da justiça de Deus. Por que Deus não faz justiça hoje? Por que Deus não pune logo o meu adversário? Por que Deus não traz o meu inimigo e põe logo debaixo dos meus pés e mostra para todo mundo que, na verdade, eu sou justo e a pessoa tal está merecendo a punição? E aí acontece nada disso, e a gente vive numa incompreensão, num questionamento, e a gente vive numa situação difícil. Na incompreensão de não entender, irmãos, por que Deus nos leva à vitória, mas pelo caminho sempre mais difícil. Nunca é o caminho mais fácil, né? Nunca é o caminho mais
curto. Não, sempre é o mais difícil, sempre é o mais estreito, sempre é com lágrimas, é sempre com dificuldade, é sempre com humilhação. Por que que Deus faz tudo isso? Deus, irmãos, Deus é um Deus formoso. Por isso que Paulo diz, ó, quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis são os teus caminhos, os teus pensamentos. Não há homem sábio na terra capaz de penetrar nas profundezas da sabedoria de Deus. A Bíblia diz que só há um ser que conhece as profundidades de Deus, e esse chama o Espírito Santo da verdade, que está em mim, que está em você nesta noite, e que pode revelar as grandezas de Deus nesta noite, no seu coração, na sua alma, na sua vida, nesse lugar. Essa semana eu estava comentando com o pastor, que eu assisti um trechinho da história de José, e o Espírito Santo me inspirou assim numa coisa maravilhosa, a analisar melhor a vida de José. Aí o pastor chegou hoje para mim e falou assim, pastor, prega hoje? Eu falei, prego. Então vamos lá, vamos pregar. Irmãos, tudo isso que eu estou dizendo tem a ver com a vida desse homem. Deus chama um garoto de 17 anos e revela a ele num sonho que algo maravilhoso deveria acontecer com ele. Que Deus ia colocar ele numa posição que muitos não entenderiam. Que algo extremamente estrondoso ia acontecer na sua vida, de uma tal forma que muitos não iam acreditar que realmente Deus estava condicionando a essa posição. E esse momento foi um momento difícil na vida desse homem, ou dessa criança, ou desse jovem, desse adolescente, porque foi o momento da incompreensão. A incompreensão porque ele, na empolgação, saiu dizendo para todo mundo que Deus ia colocar ele numa posição importante, que ele seria um homem abençoado, e de repente, em vez dele ter o retorno que ele precisava, do apoio, poxa vida, o nosso irmão vai ser exaltado, né? Ele vai chegar numa posição que nós vamos também ser beneficiados, vamos ser ajudados, algo maravilhoso vai acontecer. Pelo contrário, a sua família levantou-se contra ele, os seus 10 irmãos se levantaram contra ele, tentando destruir, tentando banir, tentando destruir o sonho que ele teve da parte de Deus, que um dia ele seria um homem muito importante, seria um homem que seria um homem exaltado nas mãos de Deus, mas tentaram destruir esse sonho dele, tentaram arrancar essa alegria dele e jogaram dentro de um poço na intenção primária de matá-lo, de arrancar a sua vida, mas mudaram o plano, dizendo, não, vamos vendê-lo porque não vamos nos sujar com o sangue desse jovem. E ali lançaram ele ali dentro. Foi o momento da incerteza. Quem sabe foi o momento que ele não teve a certeza absoluta de que encontraria apoio na vida daqueles que deveriam apoiá-lo, mas ele tinha certeza de uma coisa, a realidade do sonho que ele teve, daquilo que Deus lhe falou, daquilo que Deus lhe mostrou. Então, irmãos, este é o momento que cada um de nós vamos passar um dia, passaremos. Nós nunca podemos em momento algum viver no mundo da ilusão, da incerteza. É nesse momento que devemos ter certeza por aquilo que Deus te chamou, daquilo que Deus tem te prometido, naquilo que Deus tem te revelado. Se afirme nisto. Não deixe que as pessoas, não deixe que a circunstância, não deixe que os fatos, não deixe que os momentos arranquem de você a alegria que você tem, da esperança de servir um Deus que é fiel com aquilo que Ele tem prometido na tua vida. O tempo pode passar, as pessoas podem se levantar, as portas podem se fechar, o mar pode se levantar contra a sua vida, mas acredite, a Bíblia diz que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir a sua promessa na minha e na sua vida. Esse Deus não brinca com a sua palavra, esse Deus não brinca de ser Deus. Quando Ele trata com a verdade, Ele trata com interesse total, porque Ele sabe exatamente como se relacionar com aqueles que têm compromisso com a sua palavra. Quando a gente estamos garroteados da incerteza, nesse momento de angústia, de tristeza, de estar isolado, desprezado, rejeitado, isolado num lugar que não há como fazer absolutamente nada, não nos mexemos porque o local era muito estreito, às vezes nos sentimos assim, incapazes, pequeninos demais, frágeis. Mas esse momento é o momento de uma prova muito forte. Se a gente não souber lidar com esse momento, pode acontecer uma coisa terrível. A incerteza pode gerar
o retroceder, o abandonar. Quantas pessoas que perderam essa certeza, essa confiança, e retrocederam e os seus sonhos foram por água abaixo. Lutaram tanto, esforçaram tanto, e nesse momento, que era o momento da exigência do seu potencial, porque a gente cantar no momento da alegria, no momento da bonança, isso é algo extremamente fácil, mas é ali no calabouço, é no poço, que a gente devemos ter a certeza de que ali não será o nosso fim. Ali não será a execução final de um plano que Deus estabeleceu. Esse é o momento das incertezas. Incerteza de qualquer coisa. Porque podemos frustrarmos com qualquer situação, mas nunca, jamais se frustre com Deus. Nunca, você nunca vai encontrar em Deus decepção alguma. Amém, irmãos? A vida de José passou por um outro processo. Ele saiu dali, foi vendido e foi colocado numa situação até mais confortável na casa de um governador do Egito, chamado de Potifar. E aquele momento foi um momento muito importante também de José, porque foi o momento de um teste. O momento do teste da sua fidelidade. E este é o momento que Deus quer tratar conosco. Porque até onde somos fiéis a Deus quando somos testados? Às vezes a gente acha que ser fiel a Deus é só rejeitar o mal. Às vezes é só resistir às tentações, dizer não às mentiras. E não é. Ser fiel a Deus se constitui no conhecimento daquele pelo qual estamos nos relacionando. Porque quando você conhece a fidelidade de Deus, você se sente na obrigação de, no mínimo, também ser fiel com Deus. Você, na sua natureza transformadora que foi pelo Espírito Santo de Deus, não na natureza corrupta de uma pessoa que recebe o bem e que é tratado honestamente, mas que não tem caráter, que não tem honestidade na alma e que não se preocupa em também ser fiel. Não. Aqueles que foram transformados pelo Espírito Santo, que têm uma alma transformada, uma mente transformada pelo Espírito Santo, eles se sentem na obrigação de retribuir da mesma moeda a fidelidade que eles receberam de Deus, porque eles sabem qual é o Deus que eles têm servido. Sabe que Deus é fiel com a sua palavra, sabe que Deus é fiel com as suas promessas, então ele se sente na obrigação. Então a fidelidade começa num princípio de relação com Deus fiel. De dizer, no mínimo, eu tenho que ser fiel com meu Deus. Eu não posso brincar com Ele, eu não posso tratar Ele como objeto. Eu tenho que tratar Ele como Ele tem me tratado também. Deus tem tratado você fielmente? Amém? Fidelidade é o momento do teste. E nesse teste que José passou, ele foi fiel. Ele foi fiel, porque ele sabia muito bem aonde ele estava, distante da sua família, distante da sua pátria, numa região totalmente isolada dos princípios básicos da palavra de Deus, e tinha tudo para se corromper, tinha tudo para aproveitar o momento, porque era a mulher do faraó, era a mulher do governador do Egito, de Potifar, que estava tentando lhe seduzir, para se deitar com ele na cama. Certamente ele seria beneficiado, mas entre ser beneficiado e ser fiel a Deus, ele preferiu ser fiel a Deus. Vou ser fiel a Deus, eu vou sofrer, mas eu vou ser fiel a Deus. Porque ele sabia quem era o Deus que estava lá com ele. Mesmo que o Egito cultuava os seus 70 mil deuses, não importava. Mas havia um Deus lá presente, onipresente, onipotente, onisciente, que era um Deus diferenciado. É aquilo que está escrito lá em Daniel, que Daniel não quis se contaminar com os manjares do rei, preferiu ser fiel a Deus. Ele não desenvolveu uma dupla personalidade do tipo, lá eu sou isso, aqui eu sou outra coisa, não.
Porque tem gente que infelizmente é assim na igreja, é o crente, é o cristão, é o fulano de tal, mas chega na hora da situação que tem que provar isso, não prova. Dupla personalidade, máscara. Ô irmãos, esse homem, no teste, ele revelou que ele tinha algo que nós todos precisamos ter, e tendo precisamos reter, que é justamente a firmeza de caráter. Firmeza de caráter, de não se vender, de não se trocar, de não se alugar, por proposta nenhuma que o diabo com as suas bugigangas, com seus lixos, venha nos trazer para arrancar nós da presença de Deus. Nada que ele venha nos trazer. A Bíblia até fala de um homem chamado Nabote, e que tinha uma vinha, preservava essa vinha, e o rei Acabe quis tomá-la, quis comprá-la, ele diz, não está à venda, porque quando é algo de Deus, não está à venda. Caráter, não troco, não alugo, não me vendo. Ele estava disposto a sofrer o que fosse possível, mas ele tinha uma firmeza de caráter. Ele sabia que aquilo dali poderia até lhe proporcionar a morte. Ele sabia disso. Mas ele estava disposto, se fosse possível, a passar esse processo. Mas ele não ia perder a sua firmeza de caráter. Não é a roupagem que manda, irmãos. Não é posição, Deus olha aqui dentro. Ó. É aqui dentro que Deus olha. Deus não viu um Eliabe formoso, estruturado, capaz de ser o rei de Israel. Nem Eliabe, nem Samá. Mas viu no frangininho, ruivo, de aspecto gentil, que quem olhava por fora não via nada. Mas a Bíblia diz em Apocalipse que ele tem cabelos como pura lã, que fala da sua eternidade. Olhos como de fogo, que significa capacidade de penetrar o juízo. Penetra no mais profundo do íntimo da alma de um ser humano e o conhece na intimidade. Oh, calamachu, candahaseremi calamachobrete. Ai, saramahai, xeremionde foste canamahaseremi caias. Deus nos conhece na intimidade aqui, irmãos. Deus conhece na nossa profundidade. Não há absolutamente nada na sua vida que Ele não conheça. Conhece a tua fragilidade, teus pensamentos, teu levantar, teu sentar, teu ir, teu chegar. Conhece tudo. Conhece teus planos, projeto, tua força. Conhece tudo, tudo em você. Por isso que você está aqui nesta noite. Porque Ele te ama e aceita você como você é nesta noite. Conhece seus defeitos, conhece suas incapacidades, conhece tudo em você. Amém? E esse homem, por se manter fiel, parecia que a coisa agora ia acontecer da melhor forma, né? Poxa vida, agora já saí do poço, estou no palácio. Agora esse homem é jogado lá nas masmorras, lá nas prisões. Mas a Bíblia diz extremamente assim que até na prisão ele prosperava, porque Deus estava com José. Oh, calamahai, sobre calamandarabashure micaias. Irmãos, o que faz a diferença em nossas vidas, e eu tenho dito isso aqui, é a presença de Deus. Quando a presença de Deus está em nossa vida, não importa onde vamos descer, não importa. Ali não será o último estágio da nossa vida. Deus tem algo a mais para realizar, tem cativeiro para mudar. Tem algo para nos fazer em nossas vidas que nós vamos ficar abismados em entender que Deus é um Deus diferente. Deus é um Deus diferente. Age de forma diferente. E mesmo na situação mais adversa, Ele prova para nós o quanto Ele está conosco. A Bíblia diz que todos os prisioneiros, Deus colocou nas mãos de José. Até lá, Deus estava abençoando esse homem.
Mas esse homem não pecava contra Deus. Esse homem se mantinha fiel, firme, reto, íntegro, temente a Deus. E não queria saber de outra coisa a não ser ficar na presença de Deus. E passou tempo. E chegou um momento que o padeiro e o copeiro tiveram sonhos. E esse sonho foi algo tremendo, porque revelava-se no sonho, segundo José, que um sairia para continuar servindo o faraó e o outro ia morrer. E aconteceu exatamente isto. Só que antes dele sair, ele falou, José disse, escuta, faça-me um favor. Quando você chegar diante do faraó, diz que há um homem aqui inocente e que precisa de uma ajuda. Só que ele saindo, o que aconteceu foi que não se lembrou. E eu entendo isso, que às vezes é assim, a gente busca segurança, busca refúgio, mas às vezes o tratar de Deus conosco é no íntimo, é no particular, e às vezes nada nos tira de uma situação a não ser o próprio Deus. Porque às vezes nós não aprendemos ainda com a situação e precisamos aprender. Mas chegou um momento que Faraó, um certo dia, também teve um sonho de vacas gordas e vacas magras, que representava 7 anos de fartura na terra do Egito e 7 anos de escassez. Mas ninguém entendia absolutamente nada. Mas aí alguém lembrou, peraí, Faraó, existe alguém que é capaz de dar a interpretação do teu sonho. Quem é? É um jovem, José. Então chama ele. Esse é o terceiro momento da vida de José. O terceiro momento é justamente o momento da recompensa. Você acha que Deus não está vendo o que está acontecendo? Você acha que Deus é um Deus isento e alheio a todos os acontecimentos da história da nossa vida? De forma alguma. Lá em Provérbios 15:3 diz que Deus, os olhos de Deus estão em todos os lugares. Ele sabe de todas as coisas. E quando chega o momento de Deus recompensar, de Deus colocar lá em cima, de Deus exaltar alguém que precisa ser exaltado, a Bíblia diz, operando Deus, quem impedirá? Amém, irmãos? Então tem o nosso momento, vai ter o seu momento. Vai chegar a hora, o instante, a ocasião propícia, onde Deus vai dizer para você, eis que eu enxugo dos teus olhos todas as lágrimas. Porque ainda que o choro dure uma noite, a alegria virá pelo amanhã. Amém, irmãos? E chegou o momento de estar lá no trono, e Deus colocou ele lá no trono, por quê? Porque Deus sabe recompensar, diz a Bíblia, o justo. A Bíblia diz que Deus sabe recompensar o justo, aquele que se manteve íntegro, aquele que não se corrompeu. E a Bíblia diz que chegou o momento, e quando José chegou diante do rei, e falou, olha rei, vai ter uma situação difícil no teu reino, haverá fome, haverá uma escassez muito grande, haverá uma situação difícil, mas faça o seguinte, antes vai ter uns 7 anos de fartura, mas pega o homem mais sábio do teu reino, né, estabelece ele como primeiro-ministro aqui do teu reino, e que ele seja o administrador desse período de fartura, para poder guardar, para que, quando chegar a escassez, a tua terra, os teus habitantes não pereçam de fome, e que haja benefício para aqueles vizinhos também. E Faraó olhou e falou o seguinte, você é esse homem, você é esse homem. Sabe o que é isso, irmãos? É o momento de Deus nos exaltar. É o momento, pode passar o tempo que for, mas quando chega a hora, ninguém pode impedir. Amém, irmãos? E aí eu fico fascinado quando o faraó coloca para ele dá a ele 3 presentes. Ele dá a ele uma veste real. A veste real significava que ele tinha agora uma nova identidade, ele não era mais um escravo, ele era um senhor. Deus vai mudar cativeiro. Deus vai tirar quem está lá embaixo e colocar lá em cima. Deus vai abrir porta onde não tem porta. Deus vai fazer o impossível, porque Ele é o Deus que sabe recompensar aqueles que estão fiéis. Deu a ele um anel, que é a condição de autoridade suprema, de comandar, de determinar ordem, de estabelecer ordenança a todos quando estiverem debaixo da sua autoridade. Mas deu também a ele um presente maravilhoso, um colar. Aquele colar significava que
com todas as honrarias que ele tinha, com toda a posição que ele obteve, ele ainda continuava sendo servo. Nós não podemos perder essa identidade quando chega o momento de Deus nos exaltar. Quando Deus começa a nos abençoar, nós não podemos perder essa identidade. Nós devemos sempre olhar e dizer, somos ainda servo. Estou para servir, estou para ser pequeno, estou para estender as mãos. Não posso de forma alguma tentar entender que essas coisas mudaram a minha vida. Quantas pessoas que não sabem administrar isso, que começam a ganhar um pouquinho mais, que tem alguns bens, e são pessoas que mudaram. Ele foi fiel com Deus e Deus o colocou lá em cima. Um dia Deus falou para o pastor Josué Elione, contando um testemunho. Ele disse, eu quero ser um grande pregador, quero pregar uma nação, quero pregar muitas pessoas. Aí Deus falou para ele, pega um monte de cabo de vassoura, vai no fundo da tua casa, coloca lá, sobre os cabos de vassoura, melancia, coloca lá abacaxi e prega para eles. Começa por aí, começa por baixo, seja humilde. E aí ele parecia um louco, dizendo ele, né? Começou a pregar para os abacaxi, para as melancia, né? Parecia a gente. Aí depois de muitos anos, Deus levou ele para pregar na maior igreja do mundo, em Seul, na igreja do pastor Ponyang Shu. E quando ele olhou essa multidão enorme de gente, Deus falou para ele, lembra dos abacaxi? Lembra lá atrás, quando você foi fiel comigo no pouco? Hoje eu trouxe você para pregar na maior igreja do mundo, para dizer para você que eu sou fiel com quem é fiel comigo. Se você suportar com fidelidade, sem se corromper, Deus tem algo grande preparado para mim e para você lá na frente. E que ninguém, nem o diabo vai poder arrancar, porque quando Deus dá, ninguém consegue tirar, porque a promessa é bênção de Deus sobre as nossas vidas. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, irmãos. Deus tem algo preparado. Glória a Deus. Mas não é só isso. Eu quero terminar dizendo a quarta fase da vida desse homem. O resultado mais excelente da vida desse homem não foi só o cumprimento da promessa, a realização do sonho que ele teve. Não foi só isso. Porque a Bíblia diz que a fome se espalhou por toda a terra. E a Bíblia diz que os seus irmãos vieram até ele e não o reconheceram. O resultado mais excelente foi que em meio a tudo que esse homem passou, esse homem continuou sendo o mesmo. Ele não mudou. Ele não desenvolveu um espírito rancoroso. Ele não desenvolveu um coração vingativo. Ah, mas agora está na minha mão. Me pisou em mim. Me esmagou. Me humilhou. Agora chegou a minha vez. Agora a coisa vai ficar feia. Nada disso ocupou o coração desse homem. Nada disso. Esse homem continuou sendo o mesmo servo que um dia, anos atrás, Deus o escolheu e tratou com ele. As circunstâncias, as pessoas não podem nos moldar. Não pode nos transformar. As opiniões que eles têm sobre nós não podem nos mudar. Nós temos que ter a firmeza de personalidade, de não se corromper, de não mudar, de continuar sendo absolutamente tudo aquilo que Deus realizou em nós, numa nova criatura, em homens e mulheres de Deus. Deus até nos dá a oportunidade para quê? Para a gente retribuir na mesma moeda. Deus põe os inimigos em nossas mãos. Mas agora me lembra que o Espírito Santo, quando Davi diz lá no Salmo 23, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ele está dizendo assim, Senhor, preparas uma mesa. Eu quero que os meus inimigos, todos eles se assentem e vejam assentados, confortáveis, a minha vitória que o Senhor está me dando.
não quero retribuição. Não quero retribuição. Ele não desenvolveu isto. Ele não permitiu que a sua personalidade, que o seu caráter fosse danificado pelas situações e pelas pessoas. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele se retirou e ele chorou abundantemente. E depois de se limpar, retornou novamente. E depois de algum tempo, ele se revelou aos seus irmãos. E ele diz assim, que eles na verdade não tinham culpa nenhuma. Que tudo ocorreu, conforme Paulo escreveu, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Havia algo, mas muito superior à mentalidade humana, na compreensão, que era a ação de Deus. Deus precisava fazer isto com ele, para que milhares de pessoas não morressem de fome. Isso quer dizer que Deus o colocou como alguém tão importante, mas foi alguém tão desprezado, tão rejeitado e tão questionado. Mas Deus o colocou como centro do principal propósito da sua vida, para que grandes vidas, muitas vidas, não perecessem. E é isso que Paulo diz. Ó, quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Não questione, se incline diante da soberania de Deus. Deus sabe por onde está te guiando. Deus sabe o que Ele está fazendo. Deus sabe aonde Ele vai te levar. E você só vai ser abençoado no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.